Discurso de ódio e liberdade de expressão, uma linha tênue que precisa ser discutida. Um bate-papo sobre bullying com a professora e psicóloga Luciana Castro. E o olhar de quem dedica parte do seu tempo sendo voluntário. E uma escritora que é sucesso em todo o país com mais de 1 milhão de livros vendidos. Tudo isso você confere no programa de hoje. O direito à liberdade de expressão deve ser garantido pelo Estado, assim como afirmado na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Contudo, a liberdade de expressão não é um direito garantido em detrimento do outro. E é nessa linha tênue que muitas pessoas usam da liberdade de expressão para escancarar, na verdade, o preconceito. Assim nasce o discurso de ódio, que pode incentivar ou reforçar opressões e casos de violência física. Desde que eu comecei a trabalhar com a internet, eu sofri várias vezes ataques relacionados à questão de raça, relacionados ao fato de eu ser mulher, relacionados ao fato de eu ser uma mulher negra, e isso acontece com uma frequência muito maior do que as pessoas imaginam. Algumas vezes eu reclamo, algumas vezes eu deixo pra lá, mas isso é muito comum, porque principalmente na internet as pessoas têm a sensação de que vai ficar por isso mesmo, de que é terra de ninguém e que as coisas elas vão acontecendo e vão continuar acontecendo e nunca vai acontecer nada com elas. O discurso de ódio é algo que está presente na sociedade e combatê-lo por meio de denúncias ainda é um processo difícil no Brasil. O discurso de ódio, quando ele está ofendendo alguém, é um crime. Esse seria um crime de injúria. E dependendo do caso pode ser racial, dependendo do caso pode ser simplesmente uma injúria homofóbica que ainda não tem o tratamento que a injúria racial tem, ou por aí vai. Mas ela vai ofender uma pessoa especificamente. Essa agressão a um grupo de pessoas, como a gente vê muitas vezes na televisão ou no congresso, dependendo do caso, essa ofensa ao grupo de pessoas ela acaba sendo tratada como uma incitação ao crime, que também é um crime tipificado, só que é um caso diferente. Aí é mais difícil a incitação, porque teria que ser uma incitação a um fato concreto, né, não algo geral. Muito dificilmente a polícia vai atrás, muito dificilmente, porque todos os dias nós temos enxurradas de ataques racistas. Nós temos grupos na internet com 60, 70, 80, 200 mil pessoas com o único objetivo de serem racistas. Além disso, a falta de poder aquisitivo e visibilidade da vítima podem ser um desestímulo na hora de denunciar a agressão. E aí você leva provas contra todas essas pessoas. Você precisa levar o endereço dessas pessoas. Muitas vezes a polícia vai te dizer, olha, eu não tenho condições de achar onde ele mora, você vai trazer o endereço dele para mim? Você tem condições de buscar o endereço de alguém que certamente criou um fake só para te ofender? Por isso que é complicado, por isso que é difícil. Quando você é uma Carolina Dickmann, uma Thaís Araújo da vida, você tem meios, você paga as pessoas para que elas busquem aquelas informações para você. Quando você não paga a pessoa para buscar as informações para você, você reza para a pessoa parar de te encher o saco. Por exemplo, quando vazam fotos da Carolina Dickmann, ela vai ter uma repercussão grande pela pessoa que ela é conhecida no Brasil inteiro e que acaba ajudando a aprovar leis que combatem isso. Isso aconteceu também no homicídio da filha da Glória Pérez, há um tempo, que transformou o homicídio qualificado num crime hediondo. Até então, o homicídio qualificado não era um crime hediondo. Então, como é uma pessoa famosa, uma pessoa com grande espaço na mídia, acaba acelerando o processo. Se por um lado, grupos estão se articulando para disseminar o ódio, por outro, existem pessoas que não toleram essas atitudes. Um exemplo disso é o caso da filha dos atores Bruno Galhaço e Giovanni Eubank, que foi mais uma vítima de racismo na internet. Titi, que tem apenas 2 anos de idade, foi xingada por um internauta e rapidamente defendida por uma legião de fãs. Além disso, os pais da garota fizeram denúncia na delegacia. Outro caso que ganhou destaque nacional foi o do cantor Biel, que ao fazer uma série de comentários preconceituosos, foi obrigado a interromper a carreira devido ao grande número de críticas recebidas. Algumas pessoas justificam os atos agressivos como direito à liberdade de expressão, mas é preciso ficar atento à distinção desses dois termos. O discurso de ódio, ele fere
à sociedade democrática. Ele não é algo que pode significar liberdade de expressão, não é? Na medida em que você tem qualquer tipo de discurso que vá incitar a violência, ele não é liberdade de expressão, não é o uso desse direito democrático. O discurso de ódio, na verdade, ele não é simplesmente qualquer opinião pessoal que a pessoa vá dar. O discurso de ódio, ela vai ofender alguém. Ela vai ofender ele vai ofender ou incentivar que as outras pessoas tratem com violência, com certa discriminação. A liberdade de expressão, ela não vai abranger isso. Por quê? A liberdade de expressão, ela é uma garantia que existe na Constituição para todo Estado democrático que se preze deveria garantir a liberdade de expressão. O nosso garante. O artigo 5º garante a liberdade de expressão. Só que nenhum direito fundamental ele é absoluto, nem o direito à vida. O bullying é uma das formas de violência que mais cresce no mundo, afirma a educadora Cléo Fante. E o que muitos acreditam ser uma brincadeira simples pode causar sérios problemas emocionais e até físicos. Assunto do nosso bate-papo com Luciana Castro, que é professora, psicóloga e idealizadora de um projeto contra o bullying. Seja muito bem-vinda, Luciana. É um prazer te receber aqui hoje. Igualmente. Olá, Luciana. Olá. Seja bem-vinda. Obrigada. E começando a nossa conversa, o governo federal aprovou ano passado uma lei que fortalece a capacitação de docentes e equipe pedagógica das escolas. Você considera que essa lei ela é efetiva? Eu considero a lei extremamente efetiva, uma vez que ela tem um caráter preventivo, de conscientização e não de punição. O governo quer que as pessoas que lidam diretamente com a juventude, com a adolescência, com crianças, estejam mais preparadas para lidar com essas situações de preconceito, de intimidação, de violência. Então, é preciso que a comunidade educativa comece a promover ações concretas para que o bullying seja combatido, certo? E muitas vezes a vítima de bullying, ela tem uma dificuldade em se abrir, em conversar com os pais. Elisa mais cedo até comentou uma história assim comigo. Você já passou por isso, Elisa? Quando pequena eu sempre passava aquela coisa, da gordinha, né? Então eu via muito e eu tinha muita dificuldade de compartilhar isso com os meus pais, com os meus professores, até porque senão eu ia parecer covarde, né? Então é uma situação bem complicada. Então, Luciana, como abordar a criança que está passando por essa situação? Como chegar e descobrir se isso está acontecendo? Uma criança, um adolescente que sofre bullying, o primeiro sinal seria uma tristeza aparente, sem motivo. Começa a não querer ir para a escola, não conviver com os amigos que já tinham grande contato, começa a ter notas baixas, baixos aproveitamento. Então, esse aluno, ele começa a dar sinais dessa tristeza. Em seguida, a família tem que estar muito atenta e começar um diálogo direto e que chegar ao que está causando isso. Mas é recomendado que a denúncia aconteça. Ficar calado é uma forma silenciosa de violência. E a gente falou então das características daquela criança que sofre o bullying, né? Mas quais são os motivos que levam a outra criança a cometer esse bullying? Questões emocionais, questões de carência familiar, até falta de amor pode ser uma causa do bullying. Mas uma causa assim que é mais evidente no mundo adolescente é quando os adolescentes querem pertencer a determinados grupos sociais. Então, para pertencer a um grupo, eles não medem esforços, né? Então, às vezes, eles causam constrangimentos a outros para provar uma liderança num grupo. Mas as causas, eu posso listar para você até a ausência de família, ausência de limites dentro de casa também, porque a falta de limite também causa a formação de um agressor. Às vezes, esses apelidos que são muitas vezes de brincadeira, eles devem ser cortados pela família, tão cedo eles comecem a aparecer. Né? Aproveitando isso que você disse dos apelidos, quando é que deixa de ser um apelido, uma brincadeira entre amigos e se torna realmente uma agressão? Quando ele se sente constrangido no meio social, quando ele se constrange com aquele apelido, que aquilo não passa a ser agradável, ele se sente intimidado.
Ele tem vergonha de aparecer no grupo a partir de um apelido. Isso já não é bom. Isso já é um sinal de que eu estou incomodado, mas não tenho coragem de dizer. E muitas vezes eles falam, eu não ligo, mas no fundo dói. E nós podemos dizer que esse comportamento é cultural, porque a gente vive numa sociedade que é preconceituosa, seja no Brasil, seja em todo o mundo, né? E você acha que isso alimenta essa prática? Acredito que o bullying é uma questão cultural, sim. O que assim, assusta um pouco é que o jovem hoje, ele se tornou muito refém da cultura midiática, de um processo muito intenso que ele recebe de informações e ao mesmo tempo de comportamento, né? Então, a partir desse padrão de comportamento, o jovem acha que ele tem que seguir isso. Então, aquele que é diferente, aquela criança que é diferente, que não gosta tanto do futebol, igual a maioria da turma gosta, muitas vezes o adolescente exclui. Então, é uma questão cultural. A partir do momento que a escola, a sociedade, a família perceber que o diferente também é interessante, a gente vai conseguir lidar de uma melhor forma, né? Acredito que isso é um bom caminho. Sim. E para finalizar, Luciana, você poderia comentar um pouco do seu projeto Chuva de Amigos, como é que ele funciona no combate ao bullying? O projeto Chuva de Amigos, ele é uma simbologia que a gente trouxe sobre o guarda-chuva, numa visão mais poética. O guarda-chuva, ele aproxima, ele protege quando a gente está a dois. Então, uma acolhida, ele proporciona um fiel abraço a um amigo independente de onde esteja. Então, a gente construiu, dentro do guarda-chuva, assim, na parte de fora, nós colocamos tudo que eles gostariam, tudo que o adolescente gostaria que se transformasse a vida deles sem o bullying. Ações do dia a dia mesmo. E depois, o que seria essa inclusão? A gente, inclusive, vai lembrar que quando se decora um guarda-chuva, não se gasta papel, que é uma preocupação também. Então, a gente criou essa chuva e colocamos retratos, frases, mensagens, objetos do mundo adolescente, e a gente construiu um corredor de guarda-chuvas dentro da escola e que trouxe uma harmonia muito grande na culminância do nosso projeto. Que legal. E foi muito interessante porque os adolescentes viam o seu guarda-chuva e lembravam das situações que eles tiveram que construir o guarda-chuva dentro da escola, que é outra ação concreta, fazer com que esse adolescente conviva, trabalhe em grupo. E aí, no dia a dia, eles passavam todo dia debaixo do guarda-chuva. São estratégias, né, para o aluno se sentir mais envolvido, e fica chamada de atenção para os pais lindo, também, né? Porque tanto aquele que sofre quanto o que realiza está precisando de ajuda, né? Isso mesmo. Então, muito obrigada, agradecemos pela entrevista. Obrigado, Luciana. Foi bem esclarecedora, né? Contribuiu muito. Obrigada, gente. Agora é momento de fazermos uma pequena pausa, mas já estaremos de volta com outras novidades. Eu sou blogueira, eu tenho uma página no Facebook, eu tenho um blog na internet, eu tenho um canal no YouTube e eu coordeno um projeto que é o Clube de Blogueiras Negras de BH, que reúne outras 12 blogueiras. Então, acaba que somatiza. Os ataques que deveriam vir só para mim ou só para uma das meninas, quando eles descobrem que há um coletivo por trás e eu acabo respondendo por esse coletivo, então eu acabo tomando de todos os lados. Elisa, você realiza algum tipo de trabalho voluntário? Faço trabalho voluntário desde os meus 13 anos, numa ONG, numa região carente aqui de Belo Horizonte. A gente atende e cuida de várias crianças, com oficinas e várias atividades. É muito bacana. Que legal, Elisa. E olha só, uma pesquisa da Fundação Itaú Social apontou que 60% dos brasileiros têm interesse em se tornar voluntário. No entanto, apenas 11% da população do país é adepta ao voluntariado. Número ainda baixo, não é? Pois é, Elisa. E muitos alegam que não se envolvem nessas atividades por falta de tempo ou até mesmo por falta de convite, o que coloca o Brasil abaixo da média, que é de 37% em atividades voluntárias. E bons exemplos talvez possam ajudar a reverter essa estatística. Eu tinha só R$3.000 para casar e 3 mil era pouco demais. E eu me empenhei, com 3 meses eu casei. Tudo que eu tinha conquistado eu não conseguia vender.
Aí eu falei, não, vou abrir um grupo na internet e vou doar esses itens. E aí então o Madrinhas começou aí. Madrinhas. E vai além. Madrinhas do Coração. Esse é o nome de um grupo de voluntários que busca realizar o sonho de casais que não possuem condições financeiras para se casar. Por eu ter sido presenteada com tudo que eu ganhei no meu casamento, eu retribuí isso para as pessoas, para as noivas, doando. Na primeira iniciativa que eu falei, chega, eu não posso mais, essas meninas estão me ligando, elas estão mandando mensagem e eu já não aguento porque eu não consigo dormir, eu estou vivendo o sonho delas e isso está sendo muito ruim para mim porque eu não estou conseguindo ajudar, eu vou fechar o grupo. Aí começaram a aparecer pessoas para ajudar, fotógrafos me ligando, buffet me ligando, Gislene, eu quero ajudar, eu quero tirar foto, eu quero ornamentar e foi tudo espontâneo. Seja na mão de obra ou por doações, graças aos voluntários o projeto foi crescendo. Já são mais de 20 casamentos realizados e vários deles de pessoas que possuem algum tipo de doença e corriam contra o tempo. Essa noiva coincidiu do SUS ligar para ela antecipar e quando antecipou para ela, se ela fizesse a cirurgia, ela ia ter o tempo de repouso, ia demorar para poder a gente casar. Eu falei, não vamos esperar mais não, vamos antecipar mais ainda. Mas Gislene, eu não tenho nada, como é que eu vou fazer com 15 dias? Aí eu mobilizo todo mundo, saio perguntando, vou nos grupos, começo a perguntar, o que tiver em casa eu faço reciclagem. Envolvendo a questão da saúde, outro trabalho voluntário interessante é de um grupo que se reuniu para auxiliar e oferecer atividades para doentes mentais em Belo Horizonte. Você encontra bastante voluntariado em hospitais, creches, asilo, mas dentro da saúde mental não tem, né? Eu acredito assim que o medo, né, leva ao preconceito, o medo de aproximar dessa doença, sermos assim, estamos vulneráveis a essa doença. O CERSAM, Centro de Saúde Mental, em parceria com o Centro de Convivência de BH, somam forças para tratar os pacientes. Os resultados são ainda melhores, a partir de eventos realizados ou auxiliados por grupos de voluntários, que utilizam os espaços para fazerem bazar, feira de economia solidária, festa junina, de aniversário, além de outras atividades. O projeto da festa de aniversário fui chamando amigos. Então funciona assim, cada mês tem um líder que ele é responsável de providenciar a festa naquele mês. E ele forma uma rede de colaboradores para ajudá-lo nas despesas. O objetivo da festa é trazer a sociedade para dentro do serviço de saúde mental. Ações que transformam vidas, não só dos beneficiados, mas também de quem as realizam. Uma frase que a gerente aqui do Centro de Convivência comentou um dia no final de uma festa, é interessante. Ela falou assim, é tão bonito a gente ver a pessoa entrando pela primeira vez com aquela cara do que eu estou fazendo aqui? E ela sair com a cara do que bom que eu vim. A literatura é alimento da alma, já dizia o poeta. E foi assim, escrevendo livros e contando histórias para alimentar a alma de outras pessoas, que a escritora mineira Paula Pimenta conquistou milhões de jovens e adolescentes em todo o Brasil. Meu nome é Paula Pimenta, eu sou escritora e eu tenho 41 anos. Eu comecei a escrever acho que ainda criança, porque minhas redações no colégio eram muito elogiadas. Eu fazia versinhos para minha família assim, com 6 anos. Eu aprendi a escrever e já saí fazendo poeminhas. Minha avó outro dia apareceu com um poeminha que eu escrevi para ela, bem pequenininha mesmo. Foi com meu primeiro romance, que foi fazendo meu filme, que eu escrevi em 2005, mas ele foi publicado em 2008. Que eu descobri que eu queria ser escritora pro resto da vida. Já ultrapassei a marca de 1.200.000 livros vendidos. E isso para mim é completamente surpreendente, porque quando eu comecei a escrever eu achava que só as minhas amigas é que iam gostar, lembrando da adolescência da gente. Eu não imaginava que eu ia atingir os adolescentes de hoje, né? Então, no começo eu vibrava a cada livro vendido e aí começou uma bola de neve mesmo.
eu jamais imaginava que isso ia acontecer na minha vida. Eu acho que a identificação que os leitores têm com os meus livros, que faz com que os livros sejam tão aceitos. Porque é como se eles estivessem lendo as histórias de uma amiga, de um amigo, ou deles mesmos. Porque os meus personagens, eles são muito atuais. Eles se comunicam por WhatsApp, por internet, né? Eles falam de cultura pop, de coisas que a gente tem atualmente. Então eu acho que essa identificação mesmo, que é o que agrada tanto. E eu criei fazendo meu filme, pensando em coisas que eu vivi no meu próprio intercâmbio mesmo. Né? Quando eu comecei a escrever, eu estava lendo muito meus diários de adolescência, assim. Então eu vi que essa história que eu vivi na época do meu intercâmbio tinha, assim, né? Era muito interessante. Eu descobri que adolescente gosta de ler, sim, que tem essa lenda que adolescente não gosta de ler. Eu escutei isso. A primeira história que eu levei no meu livro me falou: ah, não, seu livro não vai agradar porque adolescente não gosta de ler livro grosso. Eu vi que ele estava enganado. Eu quero mostrar que ler é uma coisa prazerosa, sabe? Porque tem muita gente que cresce achando que ler é uma coisa chata, porque é obrigatório para a escola. E tem assim, todos os dias eu recebo recados nas redes sociais de pessoas falando que não gostavam de ler até lerem os meus livros, que agora leem de tudo. Que é possível se viver de literatura, sim, eu descobri isso, né? Realmente você tem que vender muito para isso acontecer. Então, graças a Deus, cada vez mais os meus livros vão reciclar, o público vai reciclando, as meninas vão crescendo, mas eu estou pegando o público, né, que está começando agora a ler, a entrar na adolescência mesmo. Então, o mercado é muito bom. Eu acho que quando a gente lê, a gente aumenta a imaginação, a criatividade, o vocabulário. Então, eu acho que o impacto que eu quero causar é isso, fazer com que as pessoas cresçam mais, né, como indivíduos mesmo, através disso, através do hábito, pela leitura, porque isso aí modifica a vida da gente inteira para melhor. O Natal está chegando e a tradição do presépio não pode parar, o que não impede que o tradicional ganhe nova roupagem e apresente uma proposta para além do nascimento. Com um toque de muitas mãos e estruturado na sustentabilidade, um presépio na Praça da Liberdade traz a história do passado com uma forma futurista. Bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem. E por aí vai. É assim que a cada ano replicamos o Natal e desejamos um próspero ano novo. Cá entre nós, desejar é fácil. Difícil é prosperar, não é não? É por isso que aqui vale destacar uma bela ideia que soma tradição com uma preocupação bem atual. O presépio feito com material reciclável, localizado na Casa Fiat de Cultura na Praça da Liberdade. 3.600 caixinhas de leite e suco para dar forma aos personagens e também a consciência, que parece adormecida mesmo diante dos repiques dos sinos, não os natalinos. É uma data muito importante que se inicia, né, uma nova civilização que precisa de novos hábitos, de novas atitudes, né, de novos costumes para que possamos viver em paz e harmonia, não só com a fé, com a religião, mas principalmente com a natureza. Várias mãos trabalhando para, além da fé cristã, despertar quem parece inabalável. E para tanto vale tudo. Vale reis magos astronautas, por que não? Afinal, numa era em que nos preocupamos tanto com outros planetas, colocá-los aqui pode atrair o olhar para a Terra, que tem gritado por socorro faz tempo. Vale investir em material, digamos, galáctico, viajar no espaço, mas com os pés no chão. Neste chão, de um planeta que já produz 1,4 bilhão de toneladas de lixo por ano, o que deve dobrar até 2025. Tá difícil prosperar, hein? A gente percebe muita consciência, mas pouca atitude. E é preciso fazer uma nova cadeia. Catador, os órgãos de limpeza pública e o cidadão, fazendo uma perfeita harmonia, né, de ida e de volta desses materiais.
Tudo bem que Natal é uma época de luz, de festa, de alegria, mas eu quero que os meus netos possam curtir isso também. Você não? É isso que essa turma também quer. E estão fazendo por onde? A habilidade das mãos soma-se às mentes mais atentas, em que a arte é capaz de aliviar um pouco a preocupação, porque não basta eu só jogar e o outro transformar. É preciso que reciclemos tudo, nossos hábitos, inclusive. E a nossa tentativa aqui, junto com o presépio, é tentar essa sensibilização, aliando fé, tradição, a modernidade e novas ações e novos costumes. Menino Jesus, o trabalho por aqui tá bonito, mas tá difícil. Enquanto a sua manjedoura não fica pronta, bem que podíamos partir para o nascimento de outras ideias como essa, de dar forma ao futuro para alertar o presente, não o presente de Natal. Esse certamente não vai faltar. Digo o presente do tempo. Enfim, pronto. Para quem só quer admirar o presépio, lembre-se que por trás dele houve o trabalho de muitos voluntários, anônimos, que já deixaram a contribuição deles para salvar o planeta. E você, quer um Feliz Natal? Fica aí a dica. Por hoje é só, mas você pode conferir esta e outras edições do nosso programa no canal do YouTube. Agradecemos a sua companhia e até a próxima!